Podemos começar? Tudo jóia, vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live do curso de especialização em Engenharia Mineral da Universidade Federal de Alfenas, o nosso CEM. Com muita satisfação, né, que nós contamos aí com o nosso professor Osvail Quaglio, como membro aqui da nossa live, né, e nós somos docentes responsáveis pela parte de lavra, né? Nós estamos dedicados à área de concentração de lavra, que é o assunto da nossa live de hoje, onde nós vamos tirar dúvidas, vamos interagir aí com os nossos alunos. E espero que todos participem, tirem suas dúvidas e também ouçam um pouco, né? Vejam um pouco do que nós preparamos aí para a turma 2 da nossa especialização no que se refere à lavra de Minas. Certo? Osvail, você quer fazer uma introdução? Assim, a gente tem o CEM, a turma 1, que está aí terminando, né? Foi um sucesso. Pode. Você está me ouvindo? Acho que deu algum. Deu um probleminha na conexão. A rede deu algum A gente problema. não conseguiu ouvir o que você falou. Tá. Não, é que a gente está inovando agora, né? Essa turma 2 traz algumas inovações, alguns ajustes de grade, de disciplinas também. Então, acho que o sucesso da turma 1 corrobora aí para a evolução na turma 2, tá? Acho que isso é bastante interessante de dizer aqui nessa evolução. Sim, sim. E nosso objetivo, né, é atender assim, um público mais diversificado possível em termos de localização geográfica, né? Uma das propostas do CEM é um tipo de inclusão, né? A gente gostaria, nós buscamos incluir todas as pessoas, independente da sua localização geográfica, né? Nós buscamos atender profissionais e profissionais de mineração de todo o Brasil, né? Nós buscamos, com o formato em EAD, atingir e chegar até esse público, né? E dar oportunidade para essas pessoas, para esses profissionais, de se especializarem, de se atualizarem, de conhecerem novas ferramentas e novos conceitos ligados à mineração, especialmente na área de lavra, né, que é o nosso assunto de hoje, certo? Então, pessoal, o nosso curso de especialização, né, ele é 100% em AD, né? Nós temos aí a programação de ter alguns encontros presenciais, mas é algo opcional para os alunos, é algo opcional. Nós vamos organizar alguns eventos, alguns encontros para poder ter esse contato, né? Que quem puder vir até Poços de Caldas, conhecer o nosso campus, conhecer os nossos laboratórios, conhecer a nossa estrutura, será muito bem-vindo. Mas o curso todo, o que o aluno precisa para concluir o curso, para poder avançar no curso, né, é totalmente em AD. Então, as atividades que vão ser feitas presencialmente, elas são complementares e não fazem parte do currículo obrigatório para concluir o curso de especialização, né? Ao final das disciplinas, né, o aluno ele precisa, né, ele vai ter uma carga horária destinada à elaboração do seu trabalho de conclusão de curso, né? E onde os detalhes dessa carga horária estão presentes no nosso e-book, né, que está aí no site do CEM, né, dentro da página da Unifal, né? Basta de vocês entrarem no buscador de vocês, né, no buscador de preferência, né, colocar lá CEM, Unifal, né, e aí vocês já vão entrar automaticamente dentro do site do CEM, que tem todas as informações necessárias
E aí eu convido a todos também a baixarem o nosso e-book, fazer o download do nosso e-book, que também tem todas as informações necessárias da turma 2, como datas, formas de ingresso, período de inscrição, que inclusive está aberto agora. Também convido a todos a fazer. Quem ainda não fez a sua inscrição, faça a inscrição no CEM, que estão abertas as inscrições até. Vamos ter um bom prazo aí para as inscrições, mas elas, como esse período de final de ano, quem ainda não fez, por favor, faça as suas inscrições para não perder o prazo. É Bom, importante pessoal, reiterar também sim, que o curso ele não, não é para engenheiro de minas apenas, para geólogo, né? Para as pessoas que trabalham na área de mineração e querem aprofundar os conhecimentos aí nas diversas áreas da mineração. A gente está falando aqui um pouquinho hoje sobre a área de lavra de mina, que é nossa especialidade aqui, mas o curso está aberto a todo profissional que trabalha com a mineração. Tá? Então isso aí acho que é importante a gente colocar aqui. sim, sim. É um curso que ele é desenhado para isso, né? Então, Oswaldo, você tocou num ponto muito interessante, muito importante, né? Então, ele não é um curso assim onde as pessoas precisam ter um nível muito avançado de conhecimentos em mineração. Então, é para um público diverso, para um público mais abrangente, né? Então, nós temos vários instrumentos e mecanismos dentro do curso para poder nivelar esse público, né? Para poder nivelar em termos de conceito, em termos de informação, o que se espera numa operação mineira, o que se espera de uma operação de mina, o que se espera de um projeto de mineração, né? Então nós temos mecanismos, nós temos aí introdução à mineração e geociências, né, que é uma disciplina que todos vão precisar cursar, né? E também planejamento de lavra, e mineração e meio ambiente, são algumas disciplinas que estão no hall, né, das disciplinas do CEM, que tem esse objetivo de nivelar, de trazer as pessoas para o mesmo patamar ali, para a gente poder nivelar as informações, e aí sim, partindo dessa base, nós vamos avançar para tópicos mais específicos, mais profissionalizantes, vamos dizer assim, da ênfase em lavra de minas, né? Então nós já vamos começar, a gente já começa, né, lavra de minas, né, com uma disciplina já um pouco já avançada, né, devido a pedidos do nosso público, a pedidos feitos, né, através de pesquisas feitas com o nosso público, né? A gente já vai começar com planejamento de lavra, né? A gente vai falar sobre os conceitos de planejamento de lavra, o que se espera de um plano de lavra, o que deve conter num plano de lavra, quais são os horizontes de tempo, né? A gente começa, quais são os inputs necessários para elaborar um bom plano de lavra, né? Então, nessa disciplina, por exemplo, a gente vai conhecer qual é a estrutura de um banco de dados necessários que um profissional de mineração recebe para poder elaborar um plano de lavra. Por exemplo, um modelo de blocos, que tipo de informações eu preciso ter no modelo de blocos, né? Basta eu ter as análises químicas, né? Eu preciso que essas análises estejam georreferenciadas no espaço? Sim, né? Isso tudo a gente vai conhecer. Existem a nomenclatura desses arquivos, existem formas específicas de trabalhar esses arquivos, de editar esses arquivos, né? E poder trabalhar essas informações dentro de um ambiente de projetos, né? Feito isso, pode falar. É importante também, Edmo, a gente entender agora que os módulos agora eles foram criados e pensados. Você já falou que já entra aí no início com uma disciplina bastante abrangente aí, trazendo o pessoal, né, falando da área de lavra, mas o sequenciamento, os módulos futuros foram pensados para que se tenha uma sequência ideal, né, uma sequência, né, na base de conhecimento que está bem organizada ali, bem estruturada nesse sentido. Tá? Desculpa te cortar aí já, né, mas acho que é um bate-papo aqui, na verdade, né? Sim, fica à vontade, Oswaldo. Na verdade, é um bate-papo, sim, né? A gente busca não trazer informações muito formais aqui, né? Mas é um bate-papo mesmo, para a gente se conhecer. Boa tarde, Jubal. O Jubal acaba de entrar aqui na nossa sala. E peço, pessoal, que participem, tragam perguntas, tragam
informações. Então a gente traz aqui, a gente tem um escopo, né? Eu fiz um roteiro aqui, né, de informações básicas da parte Lavra. Mas caso eu não fale todas as informações, aí o nosso chat está aberto, né, para que os nossos convidados, os nossos ouvintes aí possam participar, fazer suas perguntas e seus comentários. Né? Muitas coisas tem ali também no site, no Instagram, nas redes sociais aí também, mas lá no site tem, né, várias informações aí para o pessoal que quiser saber. Então é importante, pessoal, entrar lá no site, dar uma olhada o que vocês se interessam, entender um pouco melhor do curso também e aproveitar que nós estamos aqui hoje, né? Próxima sexta tem outra live também para tirar as dúvidas em relação ao curso. Isso aí. Isso aí. Então, a gente vai fazer um pequeno, né, um pequeno apanhado, né, Oswaldo, do que pode se esperar, do que se espera, né, do curso, né, de Lavra, né? Então, nós vamos começar falando de projetos, nós vamos começar falando dos inputs, né? E quem se inserir na ênfase em Lavra vai também fazer disciplinas ligadas à geologia, ou seja, vão estar aptas a gerar esses bancos de dados, de como esses bancos de dados precisam ser tratados, né? Então isso é importante, isso é uma demanda também muito, não é muito antiga, mas é uma demanda já bastante registrada, já bastante pontuada pelos profissionais de mineração, né? De conhecer todo esse, de se aprofundar em conceitos atualizados de planejamento, de geração de banco de dados, de tratamento de dados geológicos, visando um plano de Lavra eficiente, né? Então nós vamos trazer essa informação. E o legal, o mais interessante do CEM, né, de ter as três vertentes, né, associar a Lavra de Minas, ou seja, interligar a Lavra de Minas, o processamento mineral e a tecnologia mineral. Né? Então o curso ele é conectado, o curso ele é muito interligado, que é exatamente tentando simular um ambiente real dentro da indústria de mineração, um ambiente real dentro da sociedade, onde essas duas vertentes estão, esses dois compartimentos, né, estão muito relacionados. Né? Se uma companhia de mineração ou outra não tem tanta comunicação, né, é algo que nós estamos aqui para tentar estabelecer esse link de comunicação, estabelecer essa conexão, né, entre o processamento e a Lavra de Minas, o planejamento até o fechamento de mina, enfim, então tudo isso precisa estar conectado para que seja efetivo. Né? O plano de Lavra ele tem um cliente, que é bem claro, o cliente do plano de Lavra, né, é a planta de processamento mineral. Né? Há um tempo atrás a gente imaginava, não, a gente faz o plano para atender a operação de mina, então tem que estar bacana para a operação de mina. Mas o cliente da operação de mina é a planta de beneficiamento. Né? Se a gente não consegue processar o material adequadamente, se dentro da planta a gente tem uma oscilação muito grande de teores, né, ou de taxas de alimentação, existe uma inconsistência nisso. Né? Existe assim, e se o plano for capaz de controlar essa inconsistência, perfeito. Pensando nisso, porque nós trouxemos também, né, no módulo de Lavra, né, o curso de sequenciamento de Lavra, que é justamente para isso, para trazer um certo controle das variáveis. Né? O sequenciamento, uma das principais vantagens do sequenciamento de Lavra é o controle de variáveis, né? Tanto de teor, tanto de produção, de desenvolvimento de mina. Então, os alunos, né, coisa que é muito raro de ter isso na graduação, por questão de tempo mesmo, né? Isso não é da Unifal, mas do Brasil todo é difícil a gente aprofundar em sequenciamento na graduação, porque são muitos assuntos, né? E não dá tempo. E acaba que na especialização nós vamos colocar isso muito profundo, nós vamos falar bastante de sequenciamento de Lavra. Né? Osvail, você quer falar um pouquinho? Não é essa a ideia, né? O Mine to Mill ali, que precisam estar trabalhando o mais encaixado possível, o mais redondinho possível ali. E também passa ali, né, pelas nuances ambientais, as questões econômicas. Eu peguei a lista de disciplinas aqui para comentar, mas é muita disciplina, acho mais interessante a gente gastar tempo com outra coisa aqui. O pessoal depois dá uma olhada lá no site, ver como é que estão dispostas as disciplinas, mas a ideia é essa, né? Mine to Mill,
uma sequência das operações de lavra, uma sequência nas operações de tratamento de minérios, e ali o nivelamento de quem é da área, quem não é da área, sem deixar a qualidade mais baixa para quem já está na área. Então, quer dizer, vai ser interessante para todo mundo. Interessante você falando aí também do sequenciamento, dos detalhes, das nuances. Está falando do desmonte de rochas, por exemplo, que é uma disciplina que eu dou lá na frente, buscando adequar ali os desmontes, a granulometria correta, que não gere muito matacão, que não gere muito finos, para alimentar o nosso cliente lá na frente, né? Que é o tratamento de minérios. Então, falando um pouquinho ali das disciplinas tradicionais, mas entrando na realidade de uma empresa de mineração, o que acontece no dia a dia, o que a empresa busca, quais as melhorias fatídicas que a gente observa, que a gente pode tentar implantar, né, para que a engrenagem, né, essas engrenagens aí rodem cada vez mais tranquilas. Acho que a gente já chegou num ponto aqui no SEM que a gente consegue dizer isso que eu estou falando aqui. Isso aí. Bom, Osvaldo, temos 2 comentários aqui que se encaixam exatamente no que você expôs agora, né? O Edésio Neri, ele eu não acaba estou de enviar para a conseguindo gente uma ver pergunta. aqui os comentários, mas você está vendo, aí você vai falando para a gente. Estou conseguindo ver, sim, eu vou compartilhar com você. E o Edésio Neri, ele... Boa tarde, Edésio, mandou boa tarde para nós. No curso teremos uma boa noção de planejamento de lavra? Bom, Edésio, sim, uma noção bastante detalhada dos conceitos, das inovações, das novas técnicas, dos procedimentos, né? Boas práticas, exemplos práticos, estudos de caso prático. Nós vamos trazer isso no formato EAD, a gente caprichou isso, nós fizemos com bastante cuidado, bastante carinho, né, o nosso curso. E sim, a resposta é sim, vai ter uma noção bastante sólida. Não é uma revisitação, não seria uma revisão de nível de graduação, é um nível um pouco mais avançado, né? Nas disciplinas nós buscamos trazer alguns convidados, né? Caso, né, nós não tenhamos assim grandes assim, a gente costuma trazer convidados, especialmente consultores experientes, profissionais experientes, né, pesquisadores experientes que têm uma atuação já marcante, né, e notória na área, para poder complementar esses conceitos e trazer exemplos práticos, né? Coisa que só é possível na especialização, que exige graduação, né? Então, como eu ia dizendo, né, em planejamento de lavra, a gente vai ter... quem já é engenheiro de Minas e já fez graduação em engenharia de Minas, é uma excelente oportunidade de se atualizar, né, porque a gente vai trazer conceitos novos, vamos trazer exemplos novos de ferramentas novas e boas práticas também, né? Então, quem já é engenheiro de Minas e trabalha com planejamento vai sim ver novidades, né, no curso. Para operar, por exemplo, operar software, para operar o software, operar alguns softwares de mineração ou ferramentas já para poder implementar um plano de lavra, no EAD nós não teremos condições, né, de poder assim, aplicar ao vivo, né, com cada aluno de maneira individual com os alunos, né, devido às restrições técnicas para isso. Mas a proposta do curso não é essa. A proposta do curso é trazer para vocês quais são os procedimentos, quais são as técnicas e conceitos atualizados de planejamento, né? O que a gente sugere nesse caso, né, caso a pessoa queira se aprofundar mais em planejamento, talvez procurar algum orientador. Nós temos vários docentes e vários professores permanentes do nosso programa que trabalham com planejamento, com vários tipos, com vários pontos de vista diferentes. Né? Nós temos pessoas que, por exemplo, nós temos professores que têm uma forte experiência na gestão, por exemplo, professores que já foram, assumiram postos de direção, já foram diretores de operação por muito tempo, e são professores efetivos. Então, o ponto de vista ele é muito focado na gestão desses projetos, né? Temos profissionais que são ligados muito à questão da avaliação de recursos e reservas minerais, né?
Temos outros profissionais outros professores que são mais ligados no design de mina, já na integração entre planejamento e operação de mina, já na elaboração de planos de curto prazo, planos de longo prazo. Então, o que a gente convida, né? Caso o aluno queira ter uma visão um pouco mais avançada, queira se desenvolver mais, até mesmo discutir problemas crônicos da mineração, é através do trabalho de conclusão de curso, né? Eu tenho uma experiência pessoal, né, através de uma pós-graduação escrito senso, né, que é um mestrado, né, onde foi possível discutir problemas crônicos, né, de uma mineração dentro de um mestrado, mas isso foi através da orientação, através da dissertação, né? As disciplinas, elas trazem ferramentas e conceitos básicos para você poder elaborar o seu problema. Agora, para desenvolver a sua solução, é mais interessante, é mais indicado esse acompanhamento individual. Vou precisar de usar um software, então, dentro de um trabalho de conclusão de curso, dentro de uma orientação, aí sim é possível você usar um software, você contar com a assessoria de algum docente, com algum software, tratando algum banco de dados específico, tratando e desenvolvendo, conhecendo melhor um determinado problema, e assim por diante. Ok? Bom, temos uma outra pergunta também do Arthur, né? Onde ele pergunta o seguinte: o curso vai tratar de lavra a céu aberto e também de lavra subterrânea? Bom, como o próprio professor Osvair já citou, né, nós vamos falar bastante de lavra a céu aberto, né? A maioria dos empreendimentos de mineração no Brasil ainda são a céu aberto, né? Apesar da lavra subterrânea, a cada dia que passa a gente vê mais e mais empreendimentos, especialmente de ouro, né, sendo abertos, né? O preço do ouro, né? Não tem como falar de mineração sem falar do preço do ouro, né, Osvair? Que isso vem viabilizando tecnicamente e economicamente muitas minas subterrâneas. E por isso, nós vamos falar também de lavra subterrânea, nós vamos falar de design de mina subterrânea, nós vamos falar na disciplina Mining Works, que é uma disciplina dedicada exclusivamente para falar de planejamento de lavra subterrânea. Né? Nós vamos conhecer as principais estruturas subterrâneas, mas não assim, isso é um shaft, isso aqui é um adito, isso aqui é uma estrutura de ventilação. Não é só isso. Esse é o método X, esse é o método Y. Não vai ser só isso. Nós vamos conhecer de maneira detalhada como que o projetista vai alocar um shaft, como que o projetista vai alocar uma rampa, um decline, né? Como que a gente vai poder fazer isso e em quais situações isso é aplicado, como a gente pode integrar um stope a essas estruturas, né? Como que a gente vai estabelecer, posicionar um drive de desenvolvimento de um stope, né? Como que é feita a perfuração em leque para poder abater o teto, né? Por colapso de teto, né? Muitos métodos como sublevel stoping, né? A base desses métodos é através de você induzir o colapso do teto, né? Você desmonta o teto e depois você executa as operações de carregamento e transporte, né? Como que funciona isso num ambiente de projeto, num ambiente de planejamento, né? Então, isso a disciplina vai trazer, né? Que também é uma coisa como fazer, né? Como calcular, como construir. Né? Exato, né? Por exemplo, Parece óbvio, né? Mas uma demanda muito comum, né, de lavra subterrânea. Eu preciso conhecer, por exemplo, o volume do meu drive. Eu preciso conhecer o volume do meu adito para poder dimensionar as minhas estruturas de ventilação, né, Arthur? É informação básica. Agora, eu pergunto a você: será que o volume do meu adito, do meu decline, das minhas rampas, das áreas onde eu vou ventilar, elas são constantes ao longo do tempo? Não. A cada mês, a cada trimestre, a cada semestre, essas áreas vão se modificar. Dependendo do método de lavra, elas podem aumentar e diminuir. Né? Se você usar um corte e enchimento, elas podem aumentar, diminuir. Essas áreas que vão ser ventiladas, elas vão modificar com o tempo. Então, o projetista, ele constantemente precisa saber esses volumes para poder redimensionar a ventilação. Então, isso a gente vai conhecer. Né? Como que a gente pode medir esse volume? Então, através dessas ferramentas, desses exercícios, a gente calcula esses volumes, calcula essas posições. Nós vamos fazer exercícios também de ferramentas usadas na sequência de cortes, né? na sequência, não seria na sequência de alocação dos furos em leque, né? Como que a gente pode posicionar uma fandril numa abertura de uma mina subterrânea, quais são os conceitos, né, de posicionamento desses equipamentos. Ele pode começar em qualquer ponto, qualquer ângulo,
né? Pode ser qualquer equipamento. Então, essas perguntas vão ser respondidas nessa disciplina, e com clareza e com exemplos práticos, né? E reforço, né? Não existe nenhum curso de especialização, pelo menos que a gente tenha visto. Se tiver algum outro curso com disciplinas ligadas ao design de minas subterrâneas, por favor, nos comunique, né? Que seria, isso é bom para a gente ver que não estamos sozinhos, né? Mas é importante que a gente tenha muito, né, conhecimento dentro dessas áreas aí que está um pouquinho. A gente não consegue encontrar ferramentas aí, né, de aprendizado nesse sentido. É importante que se tenha cada vez mais. Exato. E como é um público muito restrito, né, especialmente lavra subterrânea, né, é muito restrito, então as demandas que as pessoas têm de conhecimento fica muito fechado dentro de algumas empresas, dentro de alguns grupos pequenos. Então, mas hoje o público que trabalha e se dedica e tem interesse em conhecer projetos de minas subterrâneas aumentou muito. Aumentou muito. Inclusive o nosso convidado, né, o nosso professor convidado, para poder complementar a parte Mineworks, que é o engenheiro Luiz Pignatari, que é referência no mercado nacional na área de planejamento de projetos de minas subterrâneas, na parte de avaliação econômica de projetos de mineração subterrânea, né, de design e também de gestão de operações de minas subterrânea, né? Ele é um dos nossos convidados, ele nos ajudou a elaborar o curso, tanto a parte teórica quanto a parte prática. A parte prática seria a parte mais aplicada, avançada, né, que ele oferece. Então, nós ficamos muito felizes com o resultado que nós obtivemos na turma 1, na área de lavra, especialmente lavra subterrânea. Nós vamos repetir a dose e melhorar ainda mais agora na turma 2, certo? Bom, Edésio e Arthur, não sei se minha pergunta respondeu, quer dizer, a minha resposta respondeu a demanda de vocês. Por favor, participem aí. Ok? Osvaldo, quer complementar alguma coisa? Não, mas é isso aí, meu, falou tudo. Coisa interessante também que a gente observa às vezes é que os profissionais ali que fazem os cursos e tal, às vezes eles trazem algumas coisas das empresas que eles estão, né? E aí a gente consegue discutir o assunto, propor melhorias, no caso subterrâneo, aí, como você citou, mas em outras situações. Então, na própria dinâmica do curso ali, a gente consegue trabalhar com ele e colocar as informações aí de coisas que é mais ou menos isso que você falou. Às vezes você trabalha numa empresa que está sempre age de uma maneira ali, outra empresa tem outra forma de agir, então a gente consegue entender como uma empresa funciona, como ela age, como a outra funciona, o que dá certo, o que não dá. Então a gente tem essas inovações aí, né? Esses feedback também. E como eu falei, o pessoal traz às vezes algumas questões, alguns problemas, e a gente procura ali trabalhar em cima também, né? Que é uma inovação também, né? Uma evolução, uma forma de discutir um problema e chegar a uma resposta para esse problema. Exato, né? Existe esse intercâmbio, né, Osvaldo, essa troca de informações, ela é muito intensa, foi muito intensa na turma 1, né? Tanto entre professores e alunos, quanto entre os próprios alunos, né? Eu acho que até entre os alunos foi até uma surpresa muito positiva e muito interessante para nós, né, Osvaldo, que os alunos trocaram muitas informações, tanto profissionais quanto técnicas, né, da disciplina, né, para poder estudar junto, né? E muitas oportunidades podem surgir disso, né? Muitas oportunidades podem aparecer, tanto a elaboração de bons trabalhos de conclusão de curso, melhorar também, também o networking, né, dos nossos alunos, enfim, é sempre uma boa oportunidade, né? Porque a grande maioria do perfil dos nossos alunos são profissionais de mineração, são pessoas que já atuam na indústria, já atuam no mercado, então para todos é uma relação ganha-ganha, né? E, bom, temos mais uma pergunta do Arthur, né, na questão de segurança. O curso vai tratar de estabilidade de barragens e taludes? Sim, Arthur, nós temos uma disciplina específica para esse assunto. Temos uma disciplina, específica. Né?
Sim, nós temos uma disciplina específica para esse assunto e para falar de mecanismos e de métodos de gerenciamento e controle dessas estruturas, né? De como que é possível fazer esse manejo, né? Tanto nas técnicas convencionais, as técnicas mais difundidas, mais aplicadas à indústria, quanto técnicas novas, né? Nós temos também uma disciplina ligada a novas técnicas de mineração, também que a gente toca um pouco nesses assuntos, né? Integrando um pouco a lavra e o processamento mineral com o manejo de rejeitos, né? O manejo de rejeitos não é mais como era antigamente, né? Que é só lançar numa barragem e pronto, né? E esperar com que a água esse resíduo ele tenha ele passe a assumir características para um futuro descomissionamento. Então não é só isso, né? Não estou dizendo que isso foi abandonado completamente, ainda existe, mas, né, existem outras técnicas muito proeminentes e muito que já estão muito salientes aí no mercado, né, na indústria, para poder fazer esse manejo, né? Por exemplo, né, nós temos aí unidades de uma mineradora de ferro aqui em Minas Gerais, que ela, ao invés de lançar um rejeito silicoso na barragem, ela já tem processamento, já tem processo, já tem rotas de processo para poder separar areia e usar essa areia na construção civil. Isso é uma forma de manejo, isso é uma forma de integrar, né, uma estrutura como uma barragem, por exemplo, uma estrutura ligada aos resíduos, né, as estruturas para poder fazer o manejo dos resíduos, à sociedade, né, à economia e as demandas também, tanto da empresa quanto da sociedade. Né? Existe uma demanda grande de areia por areia na sociedade, as pessoas precisam de areia para a construção civil. Né? E a mineração tem um grande problema de poder acondicionar esse material. Né? Só que ele está lá numa matriz, ele está lá em formato de polpa e com lamas. Né? Agora, se a gente consegue reduzir essa umidade, consegue separar as lamas, nós temos areia perfeita para construção civil. E isso já está sendo feito. Né? É uma forma, vai funcionar para todo mundo? Isso pode ser aplicado a todas as empresas de mineração? Nem sempre. Nem sempre. Né? Mas existem muitos casos que podem ser assumidos, podem ser desenvolvidas soluções como essa, parecidas com essa. Né? A gente não vai conseguir vender areia, mas a gente vai conseguir desaguar o nosso rejeito. Se a gente consegue desaguar o nosso rejeito, a gente pode empilhar ele numa antiga cava? Claro. Né? Inclusive uma cava que está em operação. Né? A gente pode destinar uma área que já está em pit final e empilhar esse material e não ser necessário mais você licenciar novas barragens, novas pilhas, etc. Isso existem várias empresas hoje no Brasil que fazem esse tipo de trabalho. Né? Então, aqui o ambiente da nossa especialização é um ambiente onde a gente reúne todos esses exemplos. Nós temos vários exemplos feitos. Nós fizemos várias coletas de informações e dados através de visitas técnicas, através de artigos, através de pesquisas, né, que vários docentes fizeram aqui e que são visitados durante os cursos. Né? Isso é o que é o legal também na especialização. Vamos imaginar, eu trabalho com minério de ferro, mas um curso como esse a gente vai ver exemplos do fosfato, nós vamos ver exemplos do nióbio, nós vamos ver exemplos aí de cobre, de bauxita, de carvão, enfim, de ouro. Então, várias outras minas que às vezes estão passando pelo mesmo problema que você tem lá no minério de ferro, mas que aqui você, dentro desse ambiente, você consegue conhecer pessoas que com problemas semelhantes, né? Ou até mesmo conhecer, participar de uma aula, ou assistir uma aula onde os professores estão falando do problema que você sofre no seu dia a dia, mas que numa visão de um outro bem mineral, né? Outras formas de poder atacar esses problemas. Não é isso, Osvaildo? Exatamente. Né? Então, respondendo a pergunta aí de novo, né? Sim, a gente tem disciplina específica para barragens aí de rejeito, estabilidade dessas barragens. Né? Isso aí. Uma outra coisa também, né, que é muito comum, né, que os alunos perguntam, assim, por exemplo, até mesmo a pergunta do Arthur, da Edésio, né, eu tenho muito interesse no planejamento, etc.
Mas o curso também, ele traz, como ele busca ser um pouco, como ele busca ser abrangente, tanto no público, né, quanto nos assuntos, né, quanto no conteúdo que ele aborda, nós não vamos tratar apenas de minerais metálicos. Nós não vamos tratar apenas de minerais metálicos. Então, o curso também, ele possui um espaço também muito significativo para agregados de construção civil e rochas ornamentais, né? Que também é uma demanda muito frequente, muitas pessoas nos perguntam, né? Eu preciso conhecer mais sobre rochas ornamentais, eu preciso conhecer mais de desmontes com mais precisão, perfuração de rocha com mais precisão, né? Então são processos e operações de lavra bastante específicos e bastante precisos, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né, Osvaldo, né, dentro desse tipo de empreendimento, né, existe também muita inovação, existem muitas novidades e muitas técnicas que podem ser aplicadas capazes de reduzir custos, de aumentar a previsibilidade e de melhorar a performance e a relação dessas empresas de agregados de construção civil e rochas ornamentais com a sociedade, não é isso, Osvaldo? É isso que você falou, é bastante interessante também, Edson, porque as pessoas acham que a área de lavra está estagnada, não tem muito o que se evoluir, muito o que fazer. E, assim, quem pensa assim, né, infelizmente ou felizmente, está bastante enganado. A gente está vendo aí evolução softwares que estão cada vez mais precisos, apesar da geologia, né, ela pregar peça na gente às vezes, aí, principalmente no desmonte, instabilidade e tal. Cada vez mais a gente tem tecnologias mais precisas para medições, para entender a geologia, para aplicar a própria estabilidade de talude, a lavra, o desmonte de rochas, a locação de explosivo, direção de saída de furo, a predição da granulometria, como eu citei antes ali também, a curva de distribuição granulométrica, P80. Então, tudo isso a gente consegue ir buscando um melhor ajuste em vários pontos aí da área de lavra. Você citou a área de desmonte, que é a minha área, então tem bastante coisa aí na própria perfuração, questão de vibração. Muitas empresas aí estão, as cidades estão crescendo e chegando perto ali de algumas empresas. Então, vibração, ruído, isso é um problema bastante sério. Então, tem novas técnicas aí para se atender às normas, para se reduzir esses problemas, que são, de certa forma, são problemas ambientais também, né? Ruído, vibração. Então, a tecnologia na área de lavra de mina, ela está aparecendo, está crescendo. Softwares, a gente tem vários softwares para desmonte mesmo, de rocha, específico para desmonte, assim como a gente tem vários softwares aí para planejamento de lavra. Então, a área de lavra ela não está parada, não, pelo contrário, ela está aí sendo desenvolvida, softwares cada vez mais poderosos, cada vez dando respostas melhores e cada vez ajudando mais os mineradores aí a trabalhar de uma maneira mais produtiva, né? Cada vez mais. Sim, E é isso que a gente vê, né, na área, porque para tratamento a gente vê bastante coisa, tem um laboratório, a mina, na maioria das vezes, o laboratório é a própria mina, né, que tá ali. Exato, exatamente. E é isso aí, né? E o que o nosso curso pretende mostrar e apresentar para os nossos alunos é isso, né? Que existem muitas inovações, existem muitas novidades. Quem está buscando respostas para problemas crônicos dentro da mineração vai achar muito interessante, é fortemente recomendável esse curso, né? E para ter essa visão sistêmica, né? E para, de repente, né? Vamos dar um outro exemplo, né? A gente tem lá alunos lá ligados, por exemplo, eu trabalho numa mina de fosfato, por exemplo, né? Ou uma mina de ferro, que seja, né? Mas aí ele pode conhecer técnicas mais interessantes de fazer, por exemplo, pré-corte ou desmontes de pré-corte, né? Desmonte cuidadoso. Um desmonte cuidadoso, né? Que tem aí um controle de vibração mais efetivo, né? Que talvez seja o problema de algumas minas de minerais metálicos. Que tal adaptar, né, o que é praticado nessas minas, né, de rochas ornamentais para
uma outra mina, né? Ou também, ou vice-versa, né? Fazer. Então, o interessante, o que a gente busca fazer, o que a gente busca trazer para os nossos alunos, né? É essa visão sistêmica, né? É uma outra coisa que a gente traz também de novidade, também no curso, né? É a disciplina de geometalurgia, né? Que é onde nós vamos trazer variáveis de processamento mineral, variáveis de consumo energético, variáveis de controle de moagem, né, e de classificação e de comunicação dentro da planta, já no modelo de blocos que é o input do plano de lavra. Então, a gente fazer um plano de lavra ou um sequenciamento de lavra que você já tem, você tem aí você pode fazer uma simulação, simular um sequenciamento considerando, olha, onde que eu vou ter um sequenciamento onde eu vou ter estabilidade no consumo energético dos meus moinhos, né? Então isso é muito interessante, né? É uma inovação, é uma coisa bastante legal e que os alunos vão ter acesso aqui no nosso curso, né? Felizmente nós temos aí um corpo docente bastante robusto, né? Bastante consistente e capaz de trazer essas informações e melhorar, né? Atender as demandas dos nossos alunos. Tudo bem? Bom, Osvaldo, eu acho que agora nós estamos aproximando aí de 45 minutos. Eu acho que a gente estava com uma previsão aí de 30, acabou que nós tivemos algumas perguntas e foi muito bom. Você tem algumas considerações finais para fazer? Não tem mais pergunta, nem comentário, nada, né? Não. Não, pessoal, eu acho interessante assim que vocês entrem mesmo na página e visitem lá. A gente está falando de lavra aqui, né? A gente tem bastante coisa interessante aqui, né? Como o Edmo colocou, mineração em sociedade, reciclagem de resíduos de construção e de demolição, mineração em pequena escala. Então a gente procura abranger ali nas disciplinas ali várias coisas que estão aparecendo ali, que está se tratando hoje também, né? Coisas que não se preocupavam um tempo atrás, porque antigamente posso dizer, né, que se preocupava muito mais com grandes minerações. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia a gente consegue abranger a pequena, a média, a grande. Então, a variação, o conhecimento, as técnicas inovadoras ali, como eu citei, né, depois o Edmo complementou, mas eu não falei, do software, das novas técnicas, a gente apresenta aí, ali no CEM, um pouquinho aqui, né? Mas interessante, pessoal, é que vocês entrem mesmo lá no site, deem uma olhada no hall de disciplinas da lavra, de tratamento, nas disciplinas comuns, né? Para entenderem melhor ali o que vai ser colocado ali no curso, tá bom? E reiterando, né, Edmo, as inscrições estão abertas, vem para o CEM, pessoal. É isso aí. Vem para o CEM, pessoal. Obrigado pela participação de todos, obrigado aí pela audiência, agradeço as perguntas e ficamos por aí, né? Qualquer dúvida, pessoal, nossos canais de comunicação nas redes sociais estão aí abertos para vocês. Fiquem à vontade, aproveitem e façam as suas inscrições. Grande abraço a todos. Tem até logo. YouTube, LinkedIn, Facebook, isso. Instagram e o site. Isso. E o site. Tá então nós estamos aí presentes em todas as redes sociais. Isso aí. Grande Obrigado, abraço pessoal. a todos, Boa pessoal. noite a todos. Até mais. Até mais.